Olá, muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui a representar o setor social. A Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla é uma IPSS, também é uma organização não governamental das pessoas com deficiência e é uma associação de defesa dos utentes da saúde. E, portanto, tocamos vários instrumentos, tocamos várias áreas. De facto, temos uma distribuição nacional, temos 16 delegações ao longo do país, e aquilo que vos vamos mostrar hoje aqui resulta de uma ideia que a gestão de topo, eu enquanto presidente e o Paulo enquanto vice-presidente, lançámos à organização há cerca de um ano atrás, em que dissemos à organização, é tempo de mudar aqui a estrutura hierárquica. Vamos inverter a pirâmide. Chamaram-nos loucos, assim, estes tipos devem ter assim, umas ideias estranhas, então agora somos nós que estamos na rua a tratar dos doentes que vamos mandar na organização. E aquilo que lhes explicámos, não era exatamente assim. Nós continuávamos a assumir as nossas responsabilidades, mas os projetos e as ideias tinham que vir deles, tinham que vir da prática, tinham que vir da resposta àquilo que eram as dificuldades que eles sentiam nas pessoas. Tivemos a batalhar durante vários meses em relação a isto e de repente aparece Covid. E com o Covid foi preciso, de facto, fazer das tripas coração para não parar a atividade. E esta foi, de facto, uma mão de gestão, de gênio, foi dizer às pessoas, bom, meus amigos, esta é a oportunidade de inverter realmente a pirâmide. Tragam-nos as vossas ideias, tragam rápido, porque nós temos que mudar a SPEM nos próximos 15 dias. E, de facto, este foi o resultado. Espero que gostem. Paulo. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer a oportunidade para apresentar este projeto e os outros projetos todos das várias organizações, porque independentemente do resultado do dia de hoje, creio que estamos todos de parabéns, não por termos chegado aqui, mas pelo serviço que prestamos todos os dias aos utentes, que isso creio que é o mais importante. E um abraço forte àquelas formiguinhas que fazem isto acontecer, porque nós somos apenas a cara e a face de estar a apresentar, porque na realidade o trabalho é feito por todos eles. Isto para mim reconhece, ou pretende reconhecer a melhoria da segurança, da eficiência e dos resultados obtidos nos cuidados de saúde. Nós, como o Alexandre disse, nós já tínhamos identificado um problema com a entrega dos medicamentos às pessoas com esclerose múltipla. Identificamos também um outro problema desde o ano passado, que era o isolamento das pessoas. Para terem uma ideia, faz sentido a SPEM começou a ter reuniões de direção e das delegações por videochamada em fevereiro, mas do ano passado, não foi deste ano. A Covid, como o Alexandre disse, e creio que estamos todos de acordo, veio ampliar o problema, veio pôr à nossa frente a dimensão do problema e a urgência de agir. E porquê é que nós fizemos este projeto? Eu parto do princípio que a audiência, os que estão aqui e os que estão mais longe, sabem ou têm uma ideia do que é a esclerose múltipla. Como doença crónica e evolutiva que é, muitas das pessoas, após o diagnóstico, são conduzidas ao isolamento. Mais isoladas estão, quanto mais afastadas das unidades de saúde que as tratam. E quando nós tomamos posse, nós tínhamos 10 delegações. O Alexandre disse 16. Nós tínhamos 10 o ano passado. Tínhamos uma pressão enorme para abrir mais. Mas também tínhamos um risco sério de insolvência em janeiro do ano passado. E então como é que nós jogamos com isto para chegar a mais pessoas e sem colocar em causa a nossa sustentabilidade? Em janeiro do ano passado, como disse, nós tomamos posse, tivemos um ataque cibernético que demonstrou fragilidades no nosso ambiente tecnológico, o que significava um problema sério à nossa segurança e às quais, estamos a falar de dados sensíveis, tínhamos que dar resposta. Nós queremos pedir-lhes que tentem recuar 6 meses, ao início de março. Nós começamos a ver aquilo que vinha desde a Ásia,
depois chegou à Itália, chegou à Suíça, à França. Se recordarem, isto começou com as televisões a anunciar esta chegada. Com o agravamento desses países e com o lockdown, nós começamos a adivinhar que isso ia acontecer cá também. Não é? A meio de março, nós começamos a preparar, como a primeira apresentação também falou nisso, e no final de março veio o estado de emergência, trouxe isolamento social sério. E se recordam disso, se conseguem lembrar disso, imaginem isso para um doente crónico. Okay? É o pânico. Adicionem a isso desinformação, qualidade, a dificuldade e o medo de aceder aos serviços de saúde, os medicamentos, a alimentação, poderem ter alguém que os ouvisse, o treino físico e o treino cognitivo. A reunião por via digital que nós tivemos em março, de onde saiu a decisão para o encerramento físico das delegações, foi absolutamente brutal. Compromisso unânime em continuar com o serviço presencial onde fosse possível, aos utentes, e reinventar completamente a SPAM. E a proximidade era o vetor dessa transformação. A transformação passava por uma reorganização e uma metodologia de intervenção com base no digital. E um vetor comum entre eles, porque eu tenho dificuldade em ver que eu sou baixinho, um vetor comum a que chamamos em casa ligados. Em de esclerose múltipla, casa pelo confinamento obrigatório e ligados porque era a única forma de mitigar o isolamento. Criados os grupos nas redes sociais, criados os grupos, foram criados baseados em 3 pilares, como vêem na imagem. Em casa mais informados, porque tínhamos que combater a desinformação, a informação sim, mas validada, fidedigna, comprovada e compreensível. Muitas vezes esquecemos que estamos a falar para as pessoas entenderem. Nem todos são tecnológicos, nem todos percebem de saúde, nem todos percebem a linguagem técnica. Nós precisamos transformar isso. E o Em Casa Mais Informados tinha esse objetivo. Depois, o mas ativo. Em casa, mas ativo. O ser humano é curioso porque habitua-se rapidamente. Até não fazer nada. Como mencionaram antes, a história de fazer a barba e da depilação, etc. O cérebro também é muito assim. Manter as nossas capacidades físicas, boa alimentação, tratamento a tempo e horas, isto fez-nos convergir para o que nós chamamos videoreabilitação ou telereabilitação. Em casa, tranquilamente, foi a forma de endereçarmos uma outra questão. 3 minutos. Ok. E o Gandhi dizia que a saúde não é o resultado apenas dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. E se nós conseguíssemos chegar às pessoas com AM, com videoconsultas, videoconferências, videoassistência. Criamos redes de comunicação entre as delegações, partilha de informação rápida e eficaz, reforçamos o apoio domiciliário, mantivemos a entrega das refeições e do apoio na medicação, mobilizamos e adaptamos todos os serviços a um modelo de videoconsulta, videoatendimento, etc. E transformamos uma grande parte do que fazíamos. O mais impressionante foi que pareceu tudo extremamente natural. A alteração foi de tal ordem que nós tínhamos que avaliar a transformação que estava e entre maio e julho avaliamos a transformação que tivemos. Às vezes achamos que estamos tão bem que nem olhamos, que apenas olhamos para o retrovisor a ver se vem alguém. E como não vemos ninguém, achamos que estamos em vantagem. Por vezes esquecemos que somos, mas é os últimos e já não vemos os primeiros. E os resultados que isto teve não deixou margem para dúvidas. Entre 500 e 35 mil utilizadores diários. Uma média superior a 2.500. 78% das pessoas ficaram satisfeitas com a resposta. 91% disseram que era fácil ou muito fácil aceder. 75% ou mais de 75% ficou satisfeito. E 95% pedem-nos que isto continue. Como o Alexandre disse, nós somos uma associação de doentes, uma IPSS, uma ONG-PD. Os dirigentes são voluntários. Nós não temos salário, nós somos pagos pelo sorriso. Uma grande empresa aproximou-se de nós de comunicação a nível nacional e fez um estudo, queria fazer um estudo e fez-lo,
sobre a nossa atividade e o impacto nas redes sociais. E nós não fomos nós que o pedimos, nem sequer pagamos, porque também não temos orçamento para isso. E os resultados são estes. Em termos de segurança de dados, nós tínhamos, dos colaboradores, voluntários e utentes, nunca estiveram tão protegidos. Em termos de segurança, de sentimento de segurança por parte dos utentes, os resultados não deixam dúvidas. Os KPIs não são Key Performance Indicators. São kits de proteção individual que nós distribuímos às pessoas que precisavam de ajuda, com informação para a retoma em segurança no acesso aos serviços de saúde. E se tivessem dúvidas, contactavam a SPAM ou a linha de apoio a que chamamos Mover a Montanha. Já voltei a esta questão. Em termos de eficiência da organização, o número de associados e a atenção dos associados foi o mais importante, porque havia muita gente inativa e nós precisamos de lhes mostrar a capacidade ou a vantagem que tínhamos em ter a colaboração deles, e isso para nós era o mais importante. Nós quisemos, se nós pensarmos nestes aspectos todos, e não vou detalhá-los todos, mas os resultados estão feitos com estudos feitos por entidades absolutamente credíveis, não tem nada a ver connosco, não fomos nós que fizemos esse estudo, mas essencialmente deixou-nos muito satisfeitos. Agora, a pergunta que se impõe é: isto ficou tudo perfeito? Estamos ótimos? Não. O que isto nos trouxe basicamente foi mais questões, mais problemas que vieram das pessoas e dos colaboradores, e o que nos trouxe foi planos para 2021. E isso resume-se àquilo que nós chamamos de mover a montanha. Na qualidade de tratamento ao domicílio, nós já conseguimos a questão dos medicamentos, de levar os medicamentos em proximidade. Há alguns hospitais que querem voltar atrás, nós esperemos que a APA nos ajude a que isso não regresse ao que existia antes, porque há pessoas que têm que fazer 200 km para ir buscar medicamentos, 400 km para ir buscar medicamentos, mas também queremos a melhoria, e esse já começa a ser o próximo passo para mover a montanha. Nós queremos melhoria na qualidade, na continuidade do tratamento no hospital de dia. E estas pessoas, em vez de fazerem 200 km para um lado, 200 km para regressar, a medicação faz 200 km, e isto significa a medicação ir para hospitais de proximidade, porque são tão bons quanto os outros, e se não têm a capacitação, o que se tem que fazer é capacitar esses hospitais para que o tenham. Depois, a capacitação e mitigação de riscos na teleassistência, porque aquilo que se tem que fazer é mitigar os riscos e trabalhar na capacitação, tornar o RNEM uma realidade. O RNEM é o Registro Nacional da Esclerose Múltipla. Nós queremos que isso venha a ser uma realidade a partir do próximo ano. Queremos também colaborar com os serviços partilhados do Ministério da Saúde para que haja mais interoperabilidade entre os sistemas, porque, se pensarem bem, há um doente, que é o doente das unidades de saúde familiares, que tem um determinado contexto. Depois há o doente no hospital de referência, nos hospitais onde são tratadas as doenças crónicas, e que basicamente conhecem. Se tiverem duas patologias crónicas, um serviço conhece o doente, no outro serviço conhece outro doente, e que é completamente diferente da unidade de saúde familiar. E depois, por último, se formos a um hospital que não seja o de referência, nem nos conhecem. Nós queremos essa interoperabilidade, investigação mais segura e mais informada, investigação científica. Construtivamente, queremos avaliar mais as unidades de saúde e, essencialmente, com isto tudo, com mover a montanha, porque a saúde é uma montanha, nós queremos movê-la, queremos colocar o cidadão no centro de decisão e dos cuidados de saúde. Obrigado. Por conseguinte, estava eu a dizer que, para além de felicitar os apresentadores pela apresentação, fundamentalmente pelo trabalho que desenvolveram no terreno. De uma forma muito rápida, eu só tenho duas questões. Estava eu a dizer que, eventualmente, elas até foram suscitadas durante a apresentação, mas eu não conseguia perceber. A primeira pergunta é: quantos doentes é que o projeto abrangeu, em termos de números absolutos? E a segunda pergunta
tem a ver com o inquérito que naturalmente realizaram em termos de índice de satisfação. E apresentaram 91% dos vossos inquiridos, claro, 91% responderam que o acesso era fácil, o que de alguma forma também destrói um pouco o mito de alguma iliteracia em saúde e particularmente a utilização de tecnologias. Mas sendo que 91% dos vossos utentes entenderam que o acesso era fácil, só 78% é que manifestaram um grau de satisfação. No vosso entender, digamos, este gap entre as pessoas considerarem que o acesso é fácil, mas um menor número de satisfeitos em relação, digamos, à facilidade do acesso, o que é que tem a comentar sobre essa matéria? Muito obrigado. O número de doentes em Portugal com esclerose múltipla estima-se entre os 7.500 e os 8.000. Em termos de respostas aos inquéritos, nós estamos a falar de cerca de 800. Dessas respostas, há que diferenciar duas coisas. Uma é a facilidade de acesso aos eventos. E alguns deles estamos a falar de webinars. Basicamente, a facilidade de aceder aos webinars era fácil, a facilidade de colocar perguntas era fácil. Quanto aos 75% ou aos 70 e tal % que falou da satisfação, estamos a falar com um nível de satisfação em relação a todos os serviços, que inclui, por exemplo, o serviço de apoio ao domicílio, que inclui, por exemplo, o serviço da entrega dos medicamentos ou a entrega da alimentação. Portanto, estamos a juntar todos os serviços. São duas coisas distintas. Uma coisa é o acesso tecnológico, que tentamos facilitar ao máximo. Outra coisa foi a qualidade da entrega dos serviços, que houve pessoas que não utilizaram todas e houve pessoas que utilizaram e não ficaram satisfeitas, o que é perfeitamente natural, o que significa que temos mais para fazer no próximo ano. Posso fazer só um ajuste nesta pergunta? Eu julgo que aquilo que o Dr. Delfim estava a perguntar, e é uma dúvida que eu também, é quantos doentes é que usufruíram deste vosso projeto? Quer a entrega de medicamentos, quer o apoio domiciliário, quer a teleconsulta? Em termos de presenças nos eventos digitais, tivemos uma variação entre 500 e 3.500. Okay? E algumas das vezes, por exemplo, em vídeo fisioterapia, vou-lhe chamar, nós chegamos a ter entre 25 a 50 utentes e alguns a perguntar, e esta semana não vai haver? Okay? Portanto, termos esta possibilidade para nós foi absolutamente extraordinário, porque há um ano atrás eu falei com os fisioterapeutas e diziam-nos não, isso não funciona. Sessões de psicologia por videoconferência ou por videochamada não funciona. Hoje estão-nos a perguntar, então, mas não conseguem arranjar mais pessoas, mais profissionais para termos mais agenda, porque às vezes tem que ficar para a semana seguinte, etc. Portanto, agora, nos webinars tivemos números muito, muito, muito superiores a isso, algumas vezes mais de 3.500 pessoas a aceder. Nós tivemos o dia da esclerose múltipla, foi dia 30 de maio, nós tivemos mais de 35.000 pessoas a aceder. E em relação à entrega de medicamentos? A entrega de medicamentos, nós tivemos... nós respondemos a mais de 300 pessoas, mais de 300 utentes diferentes nos pedidos e continuam a pedir. Ok. Não sei se o Dr. Delfim tem mais alguma pergunta. Não, era só. Muito obrigado. Ricardo. Pronto, muito obrigada e parabéns. Muito obrigado.